Governador Carlos Moisés participou de reunião que envolveu o ministro da Saúde e demais governadores do país para tratar da vacina contra o coronavírus. E por falar em vacina, testes confirmam que vacina do Butantan é a mais segura em fase final no Brasil. Na Alesc, deputados estaduais aprovam um segundo pedido de impeachment do governador Carlos Moisés. Atendimentos individuais e prioritários voltam a ser realizados de forma presencial na rede municipal de ensino. Aprovado na Câmara de Vereadores, projeto que impede vereador eleito de assumir secretaria municipal. E mais, ministro da Ciência e Tecnologia anuncia remédio brasileiro eficaz na luta contra a Covid-19. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, uma boa tarde. O governador Carlos Moisés participou de uma reunião que envolveu, além dele, ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também demais governadores do país. Essa reunião tratou da vacina contra o coronavírus. A expectativa é que a população comece a ser imunizada de forma segura o mais rápido possível. O governador Carlos Moisés participou de webconferência com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e demais governadores do Brasil. Na pauta do encontro, as vacinas que devem estar disponíveis em janeiro do próximo ano, após aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e como será a vacinação do imunizante eficaz contra a Covid-19. O governador confirmou que o ministro afirmou que o Brasil terá vacinas seguras, todas registradas pela Anvisa. A expectativa é que a vacina do Instituto Butantan deva chegar cerca de um mês antes da AstraZeneca, da Universidade de Oxford. Até o início do mês de janeiro, devem estar disponíveis 46 milhões de doses do Butantan, e essas servirão para iniciar a vacinação, caso sejam aprovadas após o último estágio de desenvolvimento. Bom, participaram, além do Ministério da Saúde, também representantes do Congresso Nacional e 23 governadores do Brasil. É uma reunião importante para alinhar com o Ministério da Saúde as providências que cada ente deve tomar para receber esse recurso da vacina contra a Covid-19, para a imunização da nossa população. Recursos esses que devem estar disponíveis após os testes a partir de janeiro de 2021. E destacamos ali a importância da participação não só dos estados, como também de todos os municípios do Brasil, especialmente aqui em Santa Catarina, porque nós sabemos que temos campanhas de vacinação que conseguem cobrir mais de 90% da população do objetivo a ser atingido, e Santa Catarina também deve trabalhar para isso, para, num alinhamento com o governo federal, com o Ministério da Saúde, poder imunizar a nossa população de forma segura, obviamente, então logo os testes sejam conclusos, preparar os municípios e o estado para que com equipamentos de proteção individual, com seringas, tão logo as vacinas cheguem ao seu destino, nós possamos trabalhar para imunizar a população e garantir que a gente não tenha novas ondas da Covid-19 no ano de 2021, que a gente possa controlar essa pandemia, essa doença, e que a gente consiga retomar a normalidade no nosso dia a dia, dos afazeres da população de Santa Catarina e do Brasil. Bom, e por falar em vacina, um estudo parcial apontou que o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é seguro, pois não apresentou nenhum efeito colateral grave. No entanto, ainda não há dados suficientes que comprovem a eficácia da vacina contra a Covid-19. A vacina começou a ser testada em voluntários brasileiros em julho e até agora os resultados são promissores. Foi o que anunciou o governo do estado de São Paulo. Os primeiros resultados do estudo clínico realizado no Brasil comprovam
que entre todas as vacinas testadas no país, a Coronavac é a vacina mais segura, a que apresenta os melhores índices e mais promissores no Brasil. E é, de fato, a vacina mais avançada neste momento. Os estudos clínicos realizados até agora, com 9 mil voluntários, apontaram que apenas 35% deles apresentaram reações adversas leves, como dor no local da aplicação da vacina ou dor de cabeça. De acordo com o governo do estado de São Paulo, nenhum paciente que recebeu a Coronavac apresentou qualquer tipo de efeito colateral grave. Todas, com exceção da vacina Butantan, tiveram efeitos colaterais grau 3. São os efeitos mais importantes quando se avalia uma vacina. A vacina Butantan não teve efeitos colateral do grau 3. É a vacina mais segura nesse momento, não no Brasil, no mundo. Muito importante esses dados que são e foram apresentados por Dimas Covas. Eles reforçam a segurança de uma vacina que já veio se mostrando tanto na fase 1 quanto na fase 2, a partir do momento que os efeitos colaterais mínimos, de forma alguma, interromperam as análises, a fase 3 de estudo clínico, em que nós tivemos uma ampliação ainda maior do número de voluntários. A gente tem que lembrar que agora nós dependemos nesses testes, nessas pessoas que foram voluntárias, de nós termos um número de pessoas mínimas com sintomas para que a pesquisa possa evoluir. Na China, um estudo divulgado no final de setembro apontou que 94,7% dos mais de 50 mil voluntários que participaram dos testes da Coronavac não apresentaram efeito adverso. Segundo alguns especialistas, os resultados divulgados ainda não são suficientes para garantir a segurança e eficácia da Coronavac. Do ponto de vista científico, a gente não pode avaliar nada ainda, né? Foi uma apresentação e uma declaração em cima de dados, mas não são dados publicados que a gente possa avaliar do ponto de vista científico. O que foi dito foi: a vacina foi aplicada aparentemente em 9 mil voluntários e ela é segura. Quer dizer, até agora não apresentou nenhum efeito adverso grave. É só isso que a gente pode saber, né? Vamos entender o que eu estou falando. Primeiro, é importante separar uma coisa da outra. O fato da vacina não ter causado efeitos adversos graves nos voluntários é ótimo. Mas isso garante que essa vacina funciona? Não. A gente só vai ter essa certeza quando terminarem as pesquisas, puder ser aberto código que deixa, vamos dizer assim, escondido quem recebeu a vacina e quem recebeu o placebo ou outra substância, para que a gente saiba se realmente a vacina protegeu contra o coronavírus. A vacina ela precisa ser segura, ela não pode causar efeitos colaterais, efeitos adversos graves, porque ela tem que proteger a população, ela tem que impedir a população de ser infectada pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Você só tem uma vacina quando você tem dados completos, todo um dossiê completo de segurança e de eficácia. O que eles estão fazendo, e é muito interessante, é muito importante que todas as candidatas, que isso seja feito com todas as candidatas vacinais, é o seguinte: é mandar os dados de fase 1 e de fase 2 e de segurança de fase 3 para a Anvisa, para que a Anvisa já analise e já acelere, por exemplo, a avaliação de todos esses resultados. Para quando chegar, por exemplo, nos dados de eficácia, os prévios já terem sido analisados. Então isso ajuda a acelerar o processo, que é o que a gente quer. Depois de anunciar que a vacina poderia estar disponível à população ainda neste ano, o governo do estado de São Paulo mudou o tom e disse que ainda não é possível definir uma data precisa para o início da vacinação contra o novo coronavírus. Enquanto não tivermos esses dados, o dossiê na Anvisa não se completa. Portanto, dependemos dessa avaliação para completarmos o dossiê e aí o processo de registro da vacina se iniciar. As perspectivas, como eu disse, são relativamente otimistas, mas nós não podemos dar para você
uma data, né, precisa de quando isso vai acontecer. Em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro declarou que, mesmo disponibilizada, a Coronavac não será obrigatória no país. O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Da nossa parte, a vacinação, quando estiver em condições depois de aprovada pelo Ministério da Saúde e com comprovação científica, né, e assim mesmo ela tem que ser validada pela Anvisa, daí nós ofereceremos ao Brasil de forma gratuita, obviamente, mas repito, não será obrigatório. A seguir, atendimentos individuais e prioritários voltam a ser realizados de forma presencial na rede municipal de ensino. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputados estaduais aprovaram o segundo pedido de impeachment do governador Carlos Moisés. A sessão contou com a presença dos advogados denunciantes e também do advogado de defesa do chefe do Executivo catarinense. Os deputados aprovaram por 36 votos a 2 e uma abstenção o projeto de decreto legislativo que autoriza a instauração de processo por crime de responsabilidade contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Este é o segundo processo de impeachment aberto nos últimos 3 meses contra o chefe do Poder Executivo. Desta vez, ele foi denunciado por possíveis irregularidades em ações de combate à pandemia de Covid-19, principalmente no episódio da compra realizada em abril, sem licitação, com pagamento antecipado e sem exigência de garantias dos 200 respiradores artificiais por 33 milhões de reais junto à empresa Veigamed do Rio de Janeiro, que não entregou a mercadoria. Só chegaram 50 aparelhos que não servem para a UTI. No mesmo processo, o governador também é denunciado pela abertura de edital para a contratação não efetivada de um hospital de campanha por 76 milhões de reais, por prestar informações falsas à CPI dos respiradores e por não ter aplicado nenhuma punição aos subordinados envolvidos nas irregularidades. A sessão foi comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, que logo no início da apreciação do PDL abriu espaço para as manifestações da acusação e da defesa do governador, que tiveram 15 minutos cada um. Os advogados responsáveis pela denúncia, Bruno de Oliveira Carreirão e Leonardo Borchardt, foram os primeiros a se pronunciar. Que mais do que um pedido de impeachment, esse é um pedido de socorro do povo catarinense. Há nesse processo muito mais do que indícios, que já seriam suficientes para autorizar a abertura do processo. Há provas de que o governador não só estava ciente, mas estava inclusive de acordo com a vergonhosa compra dos respiradores fantasmas. Que no dia 27 de março, ao lado do governador, em uma live, o ex-secretário de Estado de Saúde, Elton Zeferino, diz que, por falta de respiradores à pronta entrega no Brasil, foi necessário fazer uma compra internacional. Nesta live, o próprio governador, demonstrando todo o conhecimento sobre o tema, disse que percebeu a impossibilidade de aquisição dos respiradores no mercado nacional, fazendo inclusive perguntas a Elton, demonstrando já em 27 de março total conhecimento do tema em público. O advogado de defesa do governador, Marcos Probst, se manifestou em seguida. Portanto, fora o governador a primeira autoridade que determinou a investigação. O Ministério Público veio depois do dia 28, após
a matéria do Intercept Brasil. E quando veio a matéria do Intercept Brasil, o material já estava em posse da Polícia Civil e já havia investigação. É evidente que a matéria do Intercept Brasil vai além. Ela joga mais luz e traz mais problemas em torno da investigação, em torno da contratação, que restaram esclarecidos ou parcialmente esclarecidos ao longo da investigação. Cada um dos 13 partidos com representantes no parlamento catarinense teve até 1 hora para se manifestar sobre o processo. A maioria declarou voto favorável à continuidade das investigações. É, sim, um dia triste, porque há flagrantes falhas cometidas pelo Poder Executivo do Estado de Santa Catarina. Não só falhas de gestão, falhas envolvendo supostos atos ilícitos que estão sendo apurados, tanto aqui na esfera do Poder Legislativo, quanto na esfera do Poder Judiciário. A crise institucional instalada em Santa Catarina impossibilita que os catarinenses tenham acesso às políticas públicas de saúde que lhes garante o que é mais precioso, a vida. Eu esperei até às 16 horas de hoje. Eu esperava que pudesse mudar a minha posição desta investigação se tivesse uma notícia dizendo que o governo do Estado teria depositado os 33 milhões de reais de volta aos cofres públicos. Se o governo tivesse feito isso, eu não votaria pela continuidade da investigação. Após os pronunciamentos, o presidente do parlamento deu início à votação aberta e nominal. Para autorizar a instauração deste segundo processo por crime de responsabilidade contra o governador, eram necessários 27 votos favoráveis, o equivalente a 2/3 dos parlamentares. Foram 9 votos a mais que o previsto pela lei. Deputado Romildo Titon vota sim. Como vota o deputado Valdir Cobalcini? Meu voto é sim. A decisão desta terça-feira não afasta o governador do cargo. Agora, o próximo passo é a instalação, dentro de 5 dias, de um tribunal especial de julgamento formado por 5 desembargadores e 5 deputados, que terão 10 dias para analisar se o chefe do Poder Executivo Estadual teve participação nos episódios denunciados. Para isso, eles vão se basear na chamada Lei do Impeachment, de 1950. O governador é suspeito de ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observar a legislação, entre outras irregularidades, como proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. A líder do governo diz que sente vergonha da Assembleia. Quem tem que sentir vergonha é quem praticou esses atos que lesaram os cofres do Estado por 33 milhões. Esses têm que explicar. A Assembleia cumpriu o seu papel de dar continuidade às investigações. Nós não podemos prevaricar. Assim como nós não estamos dizendo que o governador é culpado, também não estamos dizendo que ele é inocente. As investigações, elas precisam continuar, e o Tribunal Misto é que vai dizer, que vai dar o veredito. Os alunos da Rede Municipal de Criciúma retornaram às salas de aula com atendimento individual e também atendimento prioritário para quem não teve acesso às atividades remotas e impressas. Fui pessoalmente até a Secretaria Municipal de Educação buscar mais informações. Estou aqui na Secretaria de Educação do município de Criciúma, vou conversar com a secretária de Educação, a Crisuliana Freta, que vai nos explicar justamente o que seria esse retorno das atividades presenciais. Existem pais confundindo com volta às aulas, ainda não é uma volta às aulas, secretária? Não, nós ainda não temos a volta às aulas. O que prevê a lei a partir da matriz de risco do governo do Estado?
Hoje nós estamos, a região carbonífera, ela está na região de risco grave, no nível alaranjado. Desta forma, a única atividade que nós podemos iniciar presencialmente são atividades individuais. Então, a partir de hoje, os professores estão nas unidades escolares para realizar esse atendimento individual, 2 horas para cada aluno. Como que faz? Como que a escola organizou essa retomada? Então, tem alguns critérios. Aqueles alunos que não acessaram a plataforma, que não retiraram as atividades impressas, alunos com dificuldade de aprendizagem. Então, cada unidade escolar, junto com o seu grupo de professores, vai gerenciar e está organizando esse calendário de retomada individualmente. Então, a escola vai entrar em contato com a família para agendar esse horário de atendimento. Então esses horários são pré-agendados, a escola liga para a família do estudante. Sim, a escola vai ligar a partir desses critérios que eu já acabei de elencar, a escola vai fazer a ligação e vai marcar o horário com a família. Certo. Secretário, então, para esmiuçar para a comunidade que nos assiste, aqueles alunos que tiverem dificuldade, tanto para acesso das aulas remotas ou para a realização das atividades, aquelas que eram retiradas nas próprias unidades, estas terão prioridade para os atendimentos presenciais? Sim, esses alunos terão prioridade. Lembrando que as atividades remotas e os conteúdos de aprendizagem, eles se darão até o dia 14 de dezembro através da plataforma do Google Classroom. Então o pai pode ficar tranquilo, porque o seu filho, ele vai estar realizando as atividades e a gente vai findar o ano letivo lá no dia 14 de dezembro, cumprindo toda a carga horária ao qual o governo federal nos coloca, que são 800 horas. Neste primeiro dia, a senhora já deu uma circulada nas unidades escolares, o que a senhora pode trazer de novidade acerca dessa retomada das atividades presenciais? Eu gostaria de parabenizar, agora de manhã eu estive na Escola Filho do Mineiro, muito bem organizado, tanto as questões sanitárias, as questões da entrada da escola. Então, cada escola se organizou e fez da melhor forma, porque nós temos a aferição das temperaturas de todas as pessoas que adentram o ambiente escolar, Então, a Escola Filho do Mineiro, que foi uma escola que eu visitei hoje de manhã, está de parabéns. Estavam todos os equipamentos, todos os IPIs lá para estar distribuindo tanto para o professor quanto para o aluno. Esse é o primeiro passo. Obviamente que vocês da Secretaria já se preparam para a retomada das atividades. Quem sabe para o ano que vem, 2021, já será possível a volta à normalidade na comunidade escolar, secretária? Na verdade, a gente precisa das questões sanitárias e da questão da saúde, Já foi dito que a vacina vai chegar, então a gente não tem como dizer nós vamos retomar ou não. O que eu posso dizer para vocês é que esse ano aquela aula normal, com 25 alunos dentro da sala de aula, isso não vai existir até o final do ano. Nós podemos sim, a partir da matriz de risco do governo do estado, retomar em atividades em grupo também, quando o município e a região carbonífera permitir essas questões sanitárias a partir da matriz de risco do estado. Mas até lá, a gente vai cumprindo todos os protocolos com muita segurança, com muito compromisso, tanto a Secretaria de Educação quanto todas as unidades escolares. Tá bom. Aí a secretária de Educação do município de Criciúma trazendo essas informações importantes acerca da retomada das atividades presenciais nas escolas do município. Voltamos ao estúdio. A seguir, aprovado na Câmara de Vereadores, projeto que impede o vereador eleito de assumir qualquer função na Prefeitura, principalmente Secretaria Municipal. Foi aprovado na Câmara de Vereadores aqui de Criciúma um projeto que impede o vereador eleito de assumir qualquer cargo no Executivo Municipal, principalmente secretarias municipais. Confira.
Os vereadores aprovaram por unanimidade, em primeira discussão e votação na sessão desta terça-feira, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2019, que dá nova redação à alínea B do inciso 2 do artigo 20 e suprime o inciso 1º do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. A matéria veda a possibilidade de um vereador assumir cargo como secretário municipal, salvo se o mesmo renunciar ao seu mandato na Câmara. A matéria teve parecer pela ilegalidade que foi derrubado e depois o projeto foi apreciado e aprovado por unanimidade pelos vereadores. O projeto é de autoria do vereador Ademir Honorato. Tal medida possui o intuito de vedar que parlamentares, desde a posse, ocupem cargo ou função de que sejam demissíveis em pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público municipal, bem como sejam investidos em cargos comissionados da administração direta ou indireta de qualquer nível de governo. A matéria vai para a segunda votação dentro do prazo de 10 dias. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, junto ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, apresentou os resultados positivos de um estudo inédito feito como um medicamento nitazoxanida contra o novo coronavírus. Foram testados 1.000 voluntários pela iniciativa que foi implementada na atenção primária. Mais de 9 cidades, como Guarulhos, na Grande São Paulo, participaram do esforço para testar o medicamento. Até o ministro Marcos Pontes entrou na fila dos 1.000 voluntários que testaram o medicamento, que não deve ser usado em casos avançados, mas apenas no estágio inicial da doença. E depois do tempo recorde de 4 meses, saiu o resultado. A nitazoxanida funciona. O que eu posso dizer é que nós temos agora um medicamento comprovado, né, cientificamente, que é capaz de reduzir a carga viral. Com essa redução da carga viral, o que significa isso na prática? Significa que reduz o contágio das pessoas que tomam o medicamento. Assim que faz o teste diagnóstico, descobre que está com Covid, toma o medicamento nos primeiros dias, com isso reduz a carga viral. Essa pessoa contagia menos outras pessoas, reduz essa capacidade de contágio. E mais, né, diminui a probabilidade dessa pessoa aumentar os sintomas, ir para o hospital e falecer. Nós temos mais de 150 mil pessoas, né, que perderam a vida durante essa pandemia, e isso pode ajudar a reduzir isso. Após reafirmar que o governo jamais obrigaria alguém a tomar a vacina contra a Covid, o presidente Jair Bolsonaro aplaudiu o trabalho feito com o novo medicamento. Este sim já está pronto para uso. Com muita coragem, o Marcos levou avante essa proposta. Até que um dia, surgiu a resposta. Através das observações, através de pessoas que concretamente usaram esse medicamento, e foi constatado na ponta da linha que a carga viral diminuía. E conversei com ele também. Ele me disse que dessas pessoas que usaram esse medicamento, nenhuma sequer foi hospitalizada. A história vai mostrar quem não se preocupou com sua biografia para salvar vidas. E isso, no meu ministério, depois de alguns acessos, obviamente, chegamos à conclusão que fizemos a coisa certa. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã com mais uma edição do Informe Região, claro, se Deus assim permitir. Para você, uma boa noite.